Fala, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus. Aqui é o evangelista Jabes que fala, canal Teologia em Minutos. Nós estamos juntos nesta noite para aprender um pouco mais sobre interpretação bíblica e nós estamos aqui na companhia de nossos amados irmãos, né, que acompanha, e você pode fazer parte desse grupo também. Nós temos um grupo no WhatsApp e nós compartilhamos ali ideias, compartilhamos insights, dicas de interpretação bíblica, de teologia, e eu quero que você também faça parte desse time, daqueles que querem aprender mais da palavra de Deus, como interpretar a palavra de Deus, e eu convido você, amém, a participar. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Nós vamos falar sobre como interpretar as narrativas do Antigo Testamento, e eu quero passar para vocês algumas dicas interessantíssimas sobre isso. Lembrando que nós estamos utilizando o livro de Gordon Fee, Entendes o que Lês. Isso você pode adquirir e pode ler, tá? Então, nesses insights, nós estamos tirando de cada parte do livro. Não tem como eu falar todo o livro aqui, não é a intenção, mas você pode ler, mas eu quero tirar, pensar, pescar alguma coisa que é interessante para nós aprendermos aqui um pouco mais, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus, que eu vou a ti em oração, te pedindo, meu Pai, que o Senhor ilumine nossas mentes para que possamos aprender a interpretação bíblica, a hermenêutica, e também possamos aplicar, Pai. Nós não queremos somente, ó Deus Santo, aprendizes que não aplicam aquilo que aprendem, mas nós queremos colocar em prática o que é bom para a glória do teu nome. Queremos crescer espiritualmente, queremos também influenciar outros a amarem a tua palavra, entender a tua palavra e andarem conforme ela ensina. Te pedimos as tuas mais ricas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, vamos lá. Nosso irmão Jorge, nosso irmão Joel, nós estamos juntos aí. Nós vamos aprender sobre narrativas do Antigo Testamento. Então, sobre as narrativas do Antigo Testamento, vale ressaltar o que é narrativa. O que é narrativa? A narrativa é um fato histórico. Então, a narrativa é uma história. Não é uma história com E, porque a história com E, ela é fictícia, é uma parábola, é uma alegoria, ou é até mesmo uma fábula, uma lenda, mas a história com H é um fato, é verídico. Então, é a narrativa, tá? E ela se passa, essa história, dentro de um espaço geográfico, dentro de um tempo, né? E aí tem pessoas talvez envolvidas, nós temos cenas, nós temos um conteúdo específico. Então, a narrativa, ela é uma história verídica. E vale ressaltar que aqui que nós estamos falando é da narrativa bíblica, ou seja, da narrativa teológica. E na narrativa teológica, então nós interpretamos ela com as bases teológicas, ou seja, as histórias, as narrativas, os fatos históricos bíblicos que estão registrados no Antigo Testamento, a maior parte da Bíblia, 40% da Bíblia, ela é narrativa. Então nós vamos entender como interpretar essas narrativas, ou seja, se a Bíblia tem, o Antigo Testamento principalmente, tem 40% de narrativa, então a maior parte desse conteúdo, ou seja, no próprio todo da Bíblia, por narrativas. Então, vale ressaltar que nós precisamos entender de forma bíblica o que essa narrativa conta. Na verdade, essa narrativa ela conta uma história. E a gente tem que entender que essa narrativa ela tem uma metanarrativa. E o que é metanarrativa, no sentido teológico? É que a Bíblia ela conta uma história. Então, são várias histórias pequenas, mas, na verdade, ao juntando um todo na metanarrativa, ela é uma história só. E é a história de Deus, amém? É a história de Deus e do seu povo. Então, essa história de como Deus salva o seu povo faz parte da narrativa bíblica. Então vamos lá, narrativas do Antigo Testamento, são essas histórias, a história de Deus, que Ele nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Estávamos perdidos, mas Ele, com a sua graça, o seu amor, Ele nos salva. Então, essa grande história linda aí composta na Bíblia Sagrada. É lógico que tem vários gêneros literários, e desta feita nós estamos estudando um gênero literário chamado Narrativas do Antigo Testamento. Então vamos lá. Mais de 40% do Antigo Testamento é composto por narrativas. Esse é o gênero predominante de toda a Bíblia. Então o gênero predominante de toda a Bíblia é a narrativa. Os livros do Antigo Testamento são compostos em grande medida inteiramente
de matérias narrativas. Por exemplo, Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas, Ageu. Além disso, Êxodo, Números, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jó contém porções narrativas substanciais. E aí nós vamos observar que nem todos os profetas são narrativos, mas ele muitas vezes tem uma mensagem profética, um oráculo profético diretivo, tá? Mas tem livros, são proféticos, porém tem história, são compostos de história, não são todos de história, mas são compostos de história. Amém? Então vale ressaltar aqui, meus irmãos, as características gerais. Essas narrativas, elas falam de histórias reais, com pessoas reais, amém? E são histórias de Deus com o seu povo, amém? E existe 3 níveis de história, 3 níveis de história. O plano universal de Deus, a chamada de Israel e narrativas individuais. Então são 3 níveis de história. O plano universal de Deus é a criação, a queda, tá? A redenção e a consumação. São essas 4 partes aí. Criação, queda, redenção e consumação. Quando fala da criação, Deus criou tudo perfeito. Houve uma queda, né? Que é narrado ali em Gênesis. Posteriormente, houve as consequências do pecado, né? E aí vai falar também da redenção, que fala da vida e morte de Jesus, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus, fala da igreja, amém? Quando está falando da redenção, e posteriormente que a consumação, que fala da volta de Jesus, tá? E fala das questões vindouras, né? Os oráculos proféticos que são vindouros, e aí então nós vamos observar que são essas 4 partes, o plano universal de Deus: criação, queda, redenção e consumação. Esse é o plano universal de Deus. Mas existe também um outro nível de histórias, a chamada de Israel, tá? Dentro desse plano universal de Deus tem a chamada de Israel, a chamada de Abraão, a formação de uma nação, a ida para o Egito, o êxodo, a peregrinação, a entrada na terra prometida, o pecado constante do povo, a divisão do reino, o exílio, né? A queda, né, de Israel, a queda de Judá, o exílio, a restauração desse povo e etc. Então, dentro dessa história maior, que é o plano universal de Deus, tem uma história menor, que está incutida desse plano, né, dentro desse plano universal de Deus, que é a chamada de Israel. Amém? Que é a chamada de Israel. Então, vale ressaltar aí que essa chamada de Israel conta a história desse povo, como foi a sua formação e também até a sua queda, né? E posteriormente a sua restauração. E também, o terceiro nível narrativas individuais. Terceiro nível, narrativas individuais. Centenas de histórias juntos formam um plano universal de Deus, ou seja, várias histórias individuais de pessoas, né, formam um plano universal de Deus. E aí nós ressaltamos aqui algo interessante. Essas histórias individuais, por exemplo, história de Abraão, a história de Jacó, a história de José, a história de Moisés, a história de Davi, né, a história de Salomão, todas essas histórias, elas são histórias individuais, que está incluída na chamada de Israel, ou seja, na história do povo de Israel, e que está dentro do plano universal de Deus. Amém? Então, 3 níveis de história: o plano universal de Deus, a chamada de Israel e narrativas individuais. Vamos prosseguir aqui com algo interessante para nós compreendermos legal acerca dos 3 níveis, né? Além dos 3 níveis, só um minutinho, além dos 3 níveis, nós temos também algo muito interessante, que o que as narrativas não são. Se você estiver com o caderno aí anotando, o que as narrativas não são. O que as narrativas não são? Não são apenas histórias acerca de pessoas que viviam nos tempos do Antigo Testamento. Então,
as narrativas não são apenas histórias acerca de pessoas que viviam no Antigo Testamento. São, antes de tudo, histórias acerca daquilo que Deus fez para aquelas pessoas através delas. Deus é o herói da Bíblia. Então, uma dica especial para você. Nas narrativas bíblicas, em toda a Bíblia, lembre de uma coisa: Deus é o herói. Deus é o herói. Amém? Então, isso a gente tem que ficar muito em mente. Por exemplo, Êxodo 14:16 vai dizer assim, acerca de Moisés e a passagem do Mar Vermelho. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, você vai observar que aqui está falando, Deus está falando para Moisés, para que ele erga aquela vara que está em suas mãos, para que o povo passe no bordão, né? Para que o povo passe no mar em seco. Agora, entenda, o foco principal não é Moisés, o foco principal não é que Moisés ergueu o bordão, que ele tinha poderes especiais. O foco principal é que Deus ordenou, Deus abriu o mar, Moisés foi obediente a Deus. Então, quem é o herói? É Deus. Amém? Davi, porém, disse em 1 Samuel 17:15, tá? 1 Samuel 17:15. Vamos lá? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem você afrontou. Ou seja, Davi, ele, por mais que tinha uma experiência matando urso, matando leão, mas no texto é explícito que quem está... nome de quem que Davi está lutando? O nome de quem que Davi está lutando é no nome do Senhor, tá? E ele é o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Ou seja, se Davi jogasse a pedra para cima, Deus faria com que a pedra chegasse na cabeça do gigante. Ou seja, se ele não fosse bom de mira, estou dizendo isso. Mas o propósito foi de jogar na cabeça do gigante. Mas Deus é quem deu direção à pedra. Entenda isso. Deus que deu força à pedra suficiente para que jogasse o gigante ao chão. Deus que deu vitória ao povo de Israel. Deus que deu livramento ao povo de Israel. Então, o foco principal das narrativas e toda a Bíblia é dizer que Deus é o herói. Amém? O meu Deus enviou, lá em Daniel 6:22. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque foi considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, o rei. O foco principal não é Daniel, porque Daniel foi bom, porque Daniel era isso, porque Daniel era aquilo. Olha, porque Daniel, os leões não comeram Daniel, porque Daniel merecia, ou porque Daniel... Não, esquece, irmão, Daniel. Daniel é um instrumento. O foco é Deus fechou a boca do leão. Eu sei que Daniel, ele era um homem piedoso, amém? Nós podemos aprender, porém, meus amados, o foco principal do herói é Deus. Deus enviou o seu anjo, tá bom? O que as narrativas não são? Vamos continuar? O que as narrativas não são? As narrativas do Antigo Testamento não são alegorias ou histórias cheias de significados ocultos, tá? É um problema que muitas vezes isso acontece muito, mas muito mesmo. Não partem do pressuposto que o autor quis dizer, mas do que escreveu. Então, o que o autor quis dizer? Então, parte desse pressuposto, não o que você acha que ele escreveu, tá? Por exemplo, Davi pegou 5 pedras no ribeiro. Quando alguém quer alegorizar tudo, então as pessoas dão nome a essas pedras. As pessoas falam, não, eram 5 letras do nome de Jesus. Mas lembra que o próprio nome Jesus, ele tem uma origem hebraico, aramaico, tem a vertente do grego. Então, foi escrito o Novo Testamento. Então, nós vamos observar que
alegorizar tudo não é o correto na interpretação. E muitas vezes as pessoas até colocam nome no gigante, derrubando o gigante da depressão. Eu sei que a pessoa alegorizou que a depressão nas vidas das pessoas podem ser sim um gigante dentro dessa alegoria. Ok, mas não faça de forma direta no texto porque está equivocado. Aquele texto não fala da depressão, fala de outra questão. Então, muitas vezes, a gente alegoriza tudo, tá? Alegoriza tudo. E isso não é o correto a fazer, amém? E lembre-se de uma coisa, cada um enxerga no texto algo diferente. Na verdade, a gente não tem que enxergar cada um e interpretar da sua forma, mas tem uma forma principal e o que o autor quis dizer. A gente tem que chegar nesse ponto. Amém? O que as narrativas não são? Cada narrativa nos oferece apenas uma parte do quadro global, aquilo que Deus está fazendo na história. Então, pense nesse pressuposto. O que Deus está fazendo na história? O que Deus está fazendo na história? Temos de aprender e ficar satisfeito com essa compreensão limitada e a refrear nossas curiosidades em muitos pontos. Nem tudo a narrativa vai contar. Ela fica com o foco principal. Então, nem tudo da narrativa nós podemos saber. Mas aquilo que nós não podemos saber, nós não vamos inventar. Amém? As narrativas do Antigo Testamento nem sempre ensinam de modo direto, porém frequentemente ilustra aquilo que é ensinado em outros textos de modo direto. Então, vale ressaltar isso também, as narrativas do Antigo Testamento nem sempre ensinam de modo direto. Por quê? Ela não tem um propósito doutrinário, tá? Isso aí já pode até anotar. Frequentemente ilustra aquilo que é ensinado em outros trechos de modo direto. Talvez está falando uma narrativa, mas está dando um contexto até mesmo citando uma lei que estava lá na lei mosaica. Ok, talvez na lei mosaica vai explicar melhor. Um exemplo, Ruth, não tem a lei do levirato? A narrativa não tem por obrigação, não tem até mesmo o foco de explicar o que é a lei do levirato, ou o que é a lei do descalçado, né? A lei daquele que ficaria da família, né? Que seria a família do descalçado, daquele que não queria cumprir a lei do levirato, né? A troca de sandálias, a troca de calçado. Mas a lei tem, em Deuteronômio tem, né? Ou seja, então nós vamos observar isso. Então, queridos, entenda, em nome de Jesus, nem tudo que está na narrativa tem uma explicação, mas talvez tenha outro texto que faz um hiperlink, que conecta, que é um paralelo, que vai te levar a entender uma explicação legislativa, uma explicação doutrinária, amém? E posteriormente eu quero falar também com vocês sobre esses hiperlinks, tá bom? Vamos lá. Exemplo, João 3, 14 e 15. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, meus amados irmãos, João 3, 14 ao 15 vai explicar aquilo que está lá em Números, tá? Aquilo que está em Números. Quando o povo de Israel muitas pessoas foram picadas por serpentes venenosas, e agora esse povo está morrendo, e Deus manda Moisés construir uma serpente de metal, colocar numa haste, levantar ela. E talvez você está lendo a narrativa e você está tentando entender, né? O que é esse negócio? Se você não tem o Novo Testamento, se você não imagina que você não tenha essa conexão, ou se você não saiba essa conexão, que a maioria sabe esse hiperlink, né? Mas imagina se você não soubesse esse hiperlink, se você não soubesse essa conexão, se você não soubesse esse paralelo de ideias. Então, você ficaria com, na verdade, sem entender. Por que serpente? Por que levantar no metal? Aí, João, no Evangelho, está explicando aquilo que está numa narrativa. Amém? Está explicando aquilo que está na narrativa. O próprio Jesus, no sermão, Nicodemos, está explicando acerca dele mesmo, se ele seria levantado na cruz. Ou seja, Jesus é o tipo, né? E aquele texto é o antítipo daquilo que ia acontecer com Cristo. Amém?
Princípios para a interpretação de narrativas. Geralmente, uma narrativa do Antigo Testamento não ensina diretamente uma doutrina. Então, anota isso em nome de Jesus. Geralmente, uma narrativa do Antigo Testamento não ensina diretamente uma doutrina. Tá? Segundo, princípios para a interpretação de narrativas. Segundo, uma narrativa do Antigo Testamento usualmente ilustra uma doutrina ou doutrinas ensinadas de modo direto em outros lugares. Ela não é diretamente uma doutrina, mas outros textos da Bíblia ensinam, explicam aquela narrativa e que essa narrativa tem uma conexão e explica então trazendo uma base doutrinária. Porém, diretamente a narrativa não é base doutrinária. Por exemplo, Jó não é base doutrinária para dizer que todos que sofrem é por causa do diabo, tá? Então, você vê que a narrativa de Jó, eu sei que é um livro predominantemente poético, mas tem a narrativa do início de Jó, você vai observar que aquilo que ele sofre, né, ele não é parâmetro para dizer que todos que sofrem é por causa do que o diabo está tocando e tudo mais, ok? E também não está dizendo que o pecado de retribuição da mente dos amigos de Jó, não, ele pecou e o que ele está sofrendo é que Deus está retribuindo a ele esse sofrimento pelo fato dos seus pecados. Ou seja, essa paga pelo pecado, essa retribuição, a Bíblia não está dizendo que está errado ali de antemão, mas você vai ver em outros textos bíblicos complementares que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe sim uma paga pelo pecado, no sentido de que aquele que planta na carne recebe na carne, aquele que semeia no corpo recebe no corpo, aquele que semeia no espírito recebe no espírito. Mas nós vamos ver, nós estamos vendo o livro todo, nós lemos o livro todo. Jó não sabe o que ele sofreu, mas nós estamos no pano de fundo, nós estamos vendo, na verdade, o pano de fundo, nós estamos vendo todo o enredo, as cenas. Então nós temos esse entendimento de que Jó sofreu, mas não foi por causa de pecados, tá? Então entenda isso. Então a Bíblia, você vai entender ela como um todo. Mas terceiro, as narrativas registram o que aconteceu, não necessariamente o que deveria ter acontecido ou o que deve acontecer todas as vezes. Ou seja, registra o que aconteceu. Então você não tem uma base, irmão. Portanto, tem uma moral da história identificável e individual. Ou seja, é individual. Eu não posso tirar base morais, tá? Sempre vai acontecer isso. Não. Talvez aquele acontecimento foi só com aquele personagem. Foi só com o Jó. Foi só com aquele abuso que aconteceu com a filha de Davi. Entendeu? Né? Todos que vão, né? Todas as mulheres que vão passar por isso, mas muitas mulheres passam. Entendeu? Então, meus amados irmãos, são problemas individuais, histórias individuais, e a Bíblia quer narrar essas histórias, contar essas histórias. Amém? Talvez com leis, talvez com doutrinas, a gente pode entender, a gente já tem um complemento de entendimento acerca do que é certo e o que é errado, através daquilo que já entendemos. Mas direto no texto, na narrativa, você vê que ela não fica fazendo, olha, foi errado aquilo que fez, aquilo que fulano fez, não, foi certo aquilo que fulano fez. Você vai ver que nas narrativas não tem isso, ela simplesmente conta. Então ela conta tanto as derrotas como as vitórias dos heróis da Bíblia. Então não esconde os seus fracassos, mas simplesmente nós entendemos o que é certo e o que é errado, não só pela questão da narrativa, mas pela questão do todo que conhecemos acerca do Antigo e do Novo Testamento doutrinariamente. Então temos uma base, tá? Então vamos lá, princípios para a interpretação de narrativas. Quarto, o que as pessoas fazem nas narrativas não é necessariamente um bom exemplo para nós. Frequentemente é exatamente o contrário. Por exemplo, o próprio Caim e Abel, tá? Por exemplo, a Bíblia não está dizendo, mas diretamente nós entendemos, como eu acabei de dizer para vocês, o que é errado, o que Abel fez, tá? E posteriormente nós vamos ver a própria história de Deus falando, né, com
Caim e tudo mais, e a própria narrativa vai contar aquela história da conversa, do diálogo de Deus com Caim, e nós subentendemos que de acordo com aquilo que nós entendemos concernente à própria lei, no Êxodo 20, não matarás, e outros textos, conforme o próprio Jesus vai fazer a releitura da lei no Sermão do Monte, no capítulo 5, então nós vamos entender que é errado. Porém, a Bíblia, nas narrativas bíblicas, ela não fala isso diretamente, mas você já vai pegando isso, tá? Mas a gente, nem todo o texto a gente vai pegar como exemplo. Talvez a gente pegue, a maioria das vezes o texto é para um mau exemplo, tá? Para um mau exemplo. Então vamos lá. Os princípios para a interpretação de narrativas. 5. Quinto. A maior parte dos personagens nas narrativas do Antigo Testamento está longe de ser perfeita. E suas ações também. Lembra de Davi? Cita várias narrativas históricas, fatos que falam das vitórias de Davi. Porém, você vai observar que Davi, quando ele está ali na janela, no tempo que você saiu para a guerra, e ele observa aquela mulher tomando banho e tudo mais. Então nós vamos observar que, de longe, a gente pode pegar, Davi é segundo o coração de Deus. Eu vou pegar todos os modelos da narrativa histórica de Davi. Então, Davi, ele não vai servir de modelo em todas as áreas. Tá? Sansão não vai servir de modelo em todas as áreas. Então, você tem que entender que o texto também fala das imperfeições, tá? E não tem o objetivo, irmãos, de falar ou de propor alguém perfeito. Muitas vezes a gente quer, na nossa visão brasileira, às vezes até quando postamos, quando falamos, quando conversamos, ninguém está falando dos seus defeitos, né? Mas a Bíblia é clara. Nas narrativas bíblicas do Antigo Testamento nós vamos ver que narra tanto as vitórias quanto as derrotas, tá? Dos homens de Deus aí. 6. Nem sempre somos informados no fim de uma narrativa se aquilo que aconteceu foi bom ou mal. Espera-se que nós que possamos julgar a história com base no que Deus já nos ensinou na Escritura, de modo direto ou categórico. Amém? Ou categórico. Então nem sempre vai falar o que é certo e errado. Já citei isso aqui para você. Sétimo princípio para a interpretação de narrativas. Todas as narrativas são seletivas e incompletas. Nem sempre todos os pormenores relevantes são dados. Por exemplo, João 21, 25, né? Vai dizer: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. O que realmente aparece na narrativa é tudo quanto o autor inspirado considerava importante para nós sabermos. Amém? Para nós sabermos. Então, nem tudo está na história, nem tudo não tem os pormenores, tá? Nem todo, não vai ter os pormenores. Imagina a quantidade de livros falando quantos anos disso, milhares de anos de história. Não tem como conter tudo num livro. Mas a gente tem que entender que aquilo que é primordial, o que o autor inspirado por Deus quis que fosse e quis que chegasse até nós e que fosse necessário para nós, e fosse necessário para o nosso conhecimento, para a revelação progressiva que vai apontar para Jesus e o plano redentivo, então está registrado. Amém? Vamos prosseguindo aí. Princípios para a interpretação de narrativas. As narrativas não são escritas para responderem a todas as nossas perguntas teológicas. Entenda isso. Nós não vamos achar todas as nossas perguntas teológicas dentro das narrativas. Tem propósitos limitados, específicos e particulares, e tratam de certas questões, deixando as temas para serem tratados em outros lugares, em outras maneiras. Por exemplo, quando Saul vai consultar a feiticeira e Samuel aparece e tal, e aí nós vamos observar que ele fala e fala, realmente acontece e tudo mais, a morte de Saul e tudo, né? A guerra, a batalha, ele perdeu a guerra. Aí a gente fica tentando no próprio texto
tipo assim, tentar fazer uma apologética no próprio texto. Irmão, vamos ler e entender que a narrativa está cumprindo um propósito que é limitado ali. Mas na lei, que é outro gênero literário, está dizendo, condenando essa prática. Condenando isso. Entendeu? A gente não pode ter medo, muitas vezes, da narrativa. Né? Muita gente tem medo daquela narrativa porque foge do padrão. Entra na cidade e mata tudo, mata criança, mata homem, mata mulher, mas como o homem de Deus vai entrar na cidade e vai matar tudo? Não podemos fugir daquilo que está escrito, está ali. E a gente muitas vezes quer, como que eu vou moralizar isso? Como que eu vou tentar? Não, está ali. É um outro tempo, uma outra época, uma outra cultura, né? Tem um propósito distinto, tá? Então, entenda isso. 9. As narrativas podem ensinar ou explicitamente ou declarar alguma coisa de modo claro ou implicitamente ao subentender claramente alguma coisa nem chegar a declarar. Por exemplo, literalmente na narrativa de Jó, que eu já expliquei aqui que o Jó é predominantemente poético, porém tem um texto narrativo. Porém, nós vamos observar que na narrativa de Jó é claro, é explícito que Jó era um homem piedoso. Jó era um homem temente a Deus. Porém, no livro de Ruth, na narrativa do livro de Ruth, nós vamos observar que, de forma implícita, não oculta, que Boaz era um homem piedoso. Tá? Boaz era um homem piedoso. Então, princípios para a interpretação de narrativas. 10. Em última análise, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Então, Deus é o herói de todas as narrativas bíblicas. Amém? Deus é o herói. Por que é que as pessoas acham tão frequentemente nas narrativas bíblicas lições que não estão lá, atribuindo à Bíblia suas próprias noções ao invés de tirar da Bíblia aquilo que Deus quer que saibam? Há 3 razões principais. A primeira, estão desesperadas por informações que as ajudarão. Então a pessoa já vem com uma ideia para o texto e já vai lá tentando achar a sua própria ideia, a exegese. Lembra? Outra questão, segundo, né? Princípios para a boa interpretação. A gente está falando o quê? Há 3 razões principais por que as pessoas atribuem noções ao invés de tirar daquilo que está no texto. Ou seja, ela já vem com seus pensamentos no texto e quer tirar dentro daquele texto. E muitas vezes quer desconfigurar a interpretação bíblica, quer fazer com que o texto diga aquilo que ele não diz, para poder reafirmar aquilo que é do seu agrado. Tá? Então, estão impacientes. Segundo, estão impacientes, querem suas respostas agora, deste livro, deste capítulo. Tá? Em terceiro lugar, esperam erroneamente que tudo na Bíblia se aplica diretamente com instrução para as próprias vidas individuais. Isso também é um erro. Nem toda narrativa você pode tirar instruções, princípios. O foco é tirar princípios, instruções de epístolas quando Paulo está aplicando para nós, porque nem tudo também está na epístola é para nós. Ou seja, nem tudo que está na narrativa é para nós hoje, tá? Nem tudo que está na narrativa é para nós. Então a gente tem que entender isso. E as pessoas querem procurar instrução para tirar da própria vida, para tentar tirar algo como modelo e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado, que nem tudo é para nós. Amém? E aí há 6 erros comuns, tá? 6 erros comuns quando interpretamos narrativas. Primeiro, alegorização. Ao invés de se concentrar no sentido claro, as pessoas dão outro significado além do texto. Expliquei aqui das 5 pedrinhas que Davi pegou no ribeiro para lançar ali. Uma das pedras foi lançada no gigante Golias. Mas nós vamos observar que pessoas alegorizam essas 5 pedras. Colocam o nome de Jesus, colocam outros nomes e tal. Coloca nomes para a confiança, a fé, não sei o quê. Então coloca várias alegorizações dentro de um texto que é narrativo e não é para ser alegorizado. Tá ok? Por exemplo, a narrativa de Isaac
e o próprio Isaac, quando Eliezer vai buscar uma noiva para ele e tal, alegorizam de que forma? Isaac é Cristo, e a Rebeca é tal, e Eliezer é isso, o camelo é isso, entendeu? Então vai alegorizando tudo. Então cuidado com a alegorização. Segundo erro, descontextualização. Não respeitam o contexto histórico ou literário. Então respeite o contexto histórico, tá? Respeite o contexto literário. Não isole o texto, tá? Você vai pegar lá sobre a mulher de Potifar que tentou a José e você vai descontextualizar, né? Não, mesmo que não tenha tempo de, muitas vezes você vai pregar e ensinar, de você falar toda a história, mas ela tem um contexto, ela está dentro do contexto. Não descontextualize, nem na questão histórica e nem na questão literária, tá bom? Terceiro, seletividade. Envolve deliberada escolha de palavras e frases específicas para concentrar a atenção, desconsiderando as demais. Então, pinça, né, muitas vezes até palavras ou frases narrativas e joga o restante fora. Olha aí, está similar à descontextualização. Quarto erro comum na interpretação de narrativas: combinação falsa. Combinam elementos daqui e dali numa passagem e tiram uma lição da sua combinação sem levar em consideração os contextos diferentes. Muitas vezes as pessoas tentam fazer hiperlinks ou conexões ou paralelos que não dão certo. E pode cair no erro da descontextualização, seletividade e uma combinação falsa, ou seja, um paralelo falso, um hiperlink falso. Então, cuidado. Ok? Cuidado com esse erro, que é um erro crasso, é um erro bem comum. Tá bem? Vamos prosseguindo. Quinto erro, redefinição. Quando o sentido claro deixa as pessoas sem emoções, sem produzir nenhum deleite espiritual imediato, ou diz alguma coisa que não querem ouvir, frequentemente são tentados a redefini-lo para dizer outra coisa. Não redefina a interpretação, não redefina aquilo que o texto quer dizer por causa dos ouvintes. Muitas vezes é áspero, muitas vezes é aquela história e tudo mais, mas é necessário falar aquilo que o texto está dizendo. Sexto, a autoridade extra-canônica. Tá? Então, cuidado com você trazer, pensar de textos que não são canônicos, extra-bíblicos, para dentro da narrativa. Às vezes a pessoa vai contar a história de Jonas, aí ele tem um historiador que nem é dos tempos bíblicos, né? Ou muitas vezes ele não usou uma pesquisa arqueológica ou de textos contemporâneos de Jesus, e aí de repente ele coloca o nome no irmão de Jonas, coloca o nome da mulher de Jonas, ele coloca o nome na tal, ele coloca toda uma história de pano de fundo e tal, e a pessoa que ouve fica encantada, e a pessoa fala, mas não, e que base que tem histórica, que base que tem arqueológica, e que vericidade tem esse documento, tá? Então, cuidado com isso também. Pastor, Oi. vai encerrar, acho que já a reunião já em 1 minuto. Aí a gente Vai abre encerrar? outra. E eu tenho um compromisso agora, Jorge. Eu até queria, tem conteúdo demais aqui, Jorge. Mas demais mesmo, tá? Porém, eu tenho que, na igreja, tem um trabalho dos varões agora, eles pediram para eu dar uma palavra a eles e tudo mais. Então, eu peço até perdão, a gente pode até marcar uma outra ocasião e nós vamos continuando fazendo, tá? Amém. Amanhã nós vamos aprender mais, mas tem muita coisa boa para nós, viu, Jorge? Amanhã vai ter o encontro presencial, né? Encontro presencial. Deu para vocês pegar alguma coisa aí? Sim, deu bastante. Deu. Ah, maravilha. Eu agradeço os irmãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe você. Boa noite. Senhor Deus, esta aula. Te louvamos por tudo. Te agradecemos, Senhor.
Abençoe a cada um dos teus filhos, para que possa assimilar, para que possa aprender, para que possa tirar conteúdos, Pai, importantes para aplicação, ó Deus. Ó Deus Santo, na vida prática, no estudo, na pregação, no ensino. Em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos por tudo. Ajuda-nos a colocar em prática, para a glória do teu nome. Amém. Amém.